Mulheres, precisamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Estamos no penúltimo programa do ano meu, né? Penúltimo. Trouxe um tema para 2024, que ainda dá tempo da gente se organizar. No próximo vem a Mamãe Noel, é isso? Tem Mamãe Noel em Blumenau? Não sei. Vamos arranjar uma. Como dizia antigamente o SBT, quem procura acha. Tudo nessa vida. Hoje nós estamos recebendo aqui a psicoterapeuta Juliele Conceição. Oi, Ju, bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. Bom dia, Liliane, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E a pauta é como preparar o emocional para 2025. Primeira coisa é, não torça pro Vasco. Então, teu emocional... Pra não sofrer. Teu emocional já vai ter um equilíbrio em 2025. Já deu uma dica, né? E aí o Jorge também trouxe isso das situações, né? Como as situações desencadeiam certas emoções, né? Então... E é sempre assim, né? Sempre assim. E assim, né? Chega o final do ano, é bem o que nós estávamos conversando. Começa aquele estresse coletivo de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que terminar antes do dia 20, porque o ano acaba tal dia, não sei, tem que limpar a casa de praia, tem que não sei o quê. E as pessoas já começam a ficar cansadas para as férias, né? Exato. E começa a limpar tudo. Então eu coloquei até, né, quando eu fiz a chamada da matéria, eu coloquei como preparar, fazer a faxina do emocional, que é mais importante do que limpar a janela, limpar o sofá, limpar a casa de praia. Como fazer isso, Júlia? Por isso que eu trouxe ela, tá? Vamos aprender. Eu acho que assim, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui desse momento, né, Lili? E a gente estava vendo ali uns vídeos que falam sobre, né, o que a gente vai fazer no final do ano. E uma das dicas que eu tenho como uma faxina é você ampliar o seu autoconhecimento e entender o que é importante para você. Mas ainda dá tempo? Dá tempo, porque eu acho que a partir dessa pergunta, porque é esse movimento coletivo que a gente está vendo, né? Faz o faxinão, prepara para o Natal. Ok, mas assim, se eu não tirar todas as cortinas para lavar, quais as possíveis consequências que eu tenho? Para a gente entender a importância de cada movimento que a gente está fazendo, de cada escolha, de cada comportamento. Porque se eu for tentar fazer, que é a sensação que eu tenho também, resolver tudo o que eu não resolvi em 2024, 11 meses, né? Em né? E olhe lá, porque o dezembro já é mais curto, né? Termina dia 20. Exatamente. Eu falava com meus pacientes assim, gente não tem um mês, a gente tem 15 dias agora. Bem isso. Né? Eu já estou tentando marcar coisas e as pessoas estão dizendo só janeiro. Exato. Porque tem muita confraternização agora em dezembro, a gente entende que é importante estar juntos. Mas, às vezes, até assim, quanto que você se reuniu com essas pessoas ao longo do ano e poderia tentar reunir, se é importante, né? Então, a gente poder ir fazendo esse tipo de reflexão e priorizar o que realmente precisa ser feito até o dia 20 de dezembro. Mas quando se diz o que precisa ser feito até o dia 20 de dezembro, é o que precisa ser feito de faxina, de organização, de marca médico, ou não? O que precisa ser feito para que a pessoa entre com a cabeça melhor em 2025? É isso? As duas coisas, porque, por exemplo, se a pessoa tinha essa meta, como você falou, tinha que marcar o médico X e não marcou, como é que ela vai se sentir em não marcar? Ao mesmo tempo, não dá para ficar para janeiro? Qual é a sensação que não criar um estresse em cima disso. Exato, porque assim, eu vou no médico, mas aí eu vou fazer o quê de encaminhamento com o que ele pedir de exame agora, no dia 20, né? Ou então, questões jurídicas, às vezes. Mas o pessoal vai estar em recesso, por que eu preciso dar uma entrada agora, no encaminhamento, nesse exato momento, com essas questões, né? Se não tem prazos, e não é um caso de doença sério, talvez reduzir essa cobrança, daí você já diminui os compromissos. Exato, diminui as listas, porque senão você fica com uma lista das pendências, uma lista do que surge agora, como as confraternizações, que são muito comuns. Tem que fazer, né? Porque essa não pode deixar. Porque é complicado, né? Eu escuto às vezes de paciente assim, mas como é que eu não vou na confraternização de trabalho? É o meu trabalho, a gente, a equipe pode pegar mal. E às vezes pode, a gente também tem que considerar, né? Estar com a família, planejar alguma saída com as crianças, né? Então, é isso, de tentar priorizar. Mas você consegue priorizar quando você consegue entender como você se sente em relação a isso
E o outro ponto, que é o que a gente estava assistindo anteriormente, um videozinho, são Muito os seus bom. valores de vida. O que para você é mais importante? Porque às vezes a gente vê o coletivo, todo mundo vai para a praia. Mas aí eu Isso. nunca me perguntei se eu gosto de praia, ou se eu prefiro o campo, ou se eu quero fazer outra coisa. Ou como é que eu me sinto estando na fila do supermercado, na fila da BR, na fila da padaria. Porque sim. Essa praia foi um descanso? Isso. E olha que eu amo praia. Mas Sim. a gente tem que avaliar isso, né? Exatamente. Qual é a minha expectativa indo para a praia? Mas eu entender qual é a realidade. Porque se todo mundo tá indo, Será vai que ser vale mais a pena disputado. Vai ser mais disputado. Às vezes a gente consegue até flexibilizar. Não, eu quero ir, mas que data que eu vou, de repente, né? Tem Se eu gente sou que uma consegue. pessoa. Isso. Se eu não tenho ali umas férias coletivas que é mais restrito, né? Não, é naquele período entre Natal e Ano Novo, fica mais difícil. Mas quem pode flexibilizar, eu acho que vale considerar isso e pensar direitinho, né? Qual vai ser a escolha que você vai fazer. Então, talvez, mesmo sendo um ano um final de ano, sempre, né, tudo muito louco, a pessoa dedicar ali 1 ou 2 horas para ela refletir sobre o ano dela, fazer um balanço, Sim, exato. que é importante, né? Não é só financeiro, mas é emocional. Isso. E assim, o que eu quero pro ano que vem? E agora, digamos que é uma pessoa que não tem horário flexível, né? Não, eu só vou ter férias coletivas 10 dias. Aham. O que vai me trazer mais paz, me fazer mais feliz e fazer nesses 10 dias? Que às vezes é ficar em casa. Né? Pode ser também. Depende da e aí, pessoa. exatamente. E aí é que entram os valores. Porque às vezes eu vou falar que eu fiquei em casa. Tá, mas então tu fez nada. Tá, mas às vezes eu quero fazer nada. Eu já fiz muita coisa o ano inteiro. Talvez Pois eu é. queira fazer nada, né? Ou eu vou fazer outras coisas ali na minha casa. Mas às vezes a gente também pode entrar numa ideia de produtividade nas férias. Eu Também. tenho que fazer isso, eu tenho que ir naquele Vou lugar. eu aproveitar tenho. que tenho esses dias de É. folga e vou limpar tudo. Exato. E daí não descansa, né? E também não descansa. E até isso de entender o descanso de cada um, né? Então, o descanso de algumas pessoas realmente é dormir um pouco mais sem o alarme. O descanso para outras é fazer algo criativo, né? Que envolva a música, ou que envolva a arte, que envolva a pintura. É conhecer um lugar diferente. Então, para cada pessoa, daí entra de novo o autoconhecimento e os valores de vida de cada um. De repente, assim, o que eu sempre quis fazer ao longo do ano e eu não tinha tempo porque eu estava trabalhando e agora talvez eu tenha tempo de fazer. Sabe? Às vezes a gente não... poxa, hoje eu iria... Não sei, uma coisa às vezes muito simples. Caminhar no parque tal, se eu Que não nunca preciso dá trabalhar. tempo. Que nunca dá tempo. Mas eu percebo que eu tive essa vontade em algum momento do meu ano de 2024. Agora, você falou ali, né, em autoconhecimento e você disse que dezembro ainda dá tempo. Então, dá aí Sempre dá. 2 ou 3 ferramentas para quem ainda não se conhece direito, Tá. ainda não sabe o que te faz bem e o que não te faz, mas está querendo mudar isso. Eu tô em dezembro, né? O que eu preciso? A gente sabe que o autoconhecimento, ele é sempre, você não tá nunca pronto, né? Mas assim, umas 2 ou 3 dicas para começar. Eu penso que uma das coisas importantes e que eu vejo que é muito difícil nessa coisa do autoconhecimento é também a questão emocional. Como é que você se sente a respeito das suas escolhas, do que você acha que você quer, De como tá a sua vida. de como está a sua vida. Então, esse momento aqui, por exemplo, a gente começar se questionando, dá a oportunidade de se questionar, né? Eu quero mesmo ir para a praia? Vou usar esse exemplo que é um exemplo bem comum, né? Eu quero mesmo? Quais minhas expectativas? Como que eu sinto a ideia de ir para a praia dentro daquilo que eu já conheço, como foi nos outros anos, muitas vezes? Mas eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que tem outras questões. Você deu um exemplo que realmente é o básico de final de ano, mas eu acho que teriam outras questões que todo mundo, eu acredito que pelo menos pensa um pouquinho no final do ano, quem não tem filhos... Eu quero ter filhos. Estão me dizendo que eu tinha que ter tido Sim. filhos, não tive. Em 2025 Mas é o que eu quero. perfeito. Ou eu quero casar, ou eu quero continuar casado, ou eu quero continuar nesse emprego. Isso. Eu acho que seria o momento, então, de fazer esses questionamentos de como está a sua vida. Isso. Aí a gente pode usar tanto esse exemplo de o que fazer nas férias, que pode ser um exemplo um pouco mais simples e uma tomada de decisão um pouco mais simples, mas que muita gente tem dificuldade de fazer esse Também. tipo de escolha. E que aí, quando a gente vai para escolhas maiores, de ter filho, de não ter, de fazer uma faculdade, de mudar de profissão, enfim,
também vai ficar mais difícil de escolher. Então, uma das dicas é, quando você imagina, quando você olha para a sua vida em diferentes áreas, como é que o seu corpo reage? Por que o corpo, né? Tem desconforto ou é confortável? Para a gente se aproximar de emoções desconfortáveis e emoções confortáveis. Então, qual é a recomendação quando a pessoa começar a pensar, quero casar, não quero, quero continuar, quero ter filho, não quero, quero mudar de emprego? É sentar em algum lugar, abrir um vinho ou um refrigerante, enfim, depende da vontade da pessoa, Sim. mas ter aquele encontro com ela. Sim, eu gosto dessa ideia e a gente faz em terapia esses questionamentos e aí a partir desses questionamentos a gente percebe como que o corpo reage, porque muitas vezes as pessoas Ele não traz conseguem sensações? dizer, traz. Quando a gente sente uma emoção, por exemplo, às vezes, veja como é para você, quando você tá com medo, você já percebeu como o seu corpo reage? Dependendo do grau de medo, porque Boa, tem graus, né? exato. Ó, ela já sabe um pouco mais sobre as emoções. Eu vivo me perguntando. Olha aí, ó. Mas você sente um desconforto, mas Exato. depende do grau de medo. Às vezes dá Isso. pânico também. Exatamente. E às vezes, algumas pessoas relatam um certo enjoo, ou então uma dorzinha de cabeça, uma tensãozinha ali. Uma então, incomodaçãozinha durante o dia, que você pensa, o que é isso? E aí você vai tateando, o que a gente diz, para chegar em qual emoção, né? Ou então, o que você sente, tem que cor, tem que tamanho para entender a intensidade. Isso, porque algumas pessoas trazem, é azul como o mar, e é calmo, e vai relatando. Então, será que é tranquilidade? Será que é um relaxamento? Ou, porque se a gente for pensar, o contrário de tensão é tranquilidade. E a gente vai ampliando as emoções envolvidas nessas áreas da vida, Então, em cada situação. Vamos aqui fazer um exemplo prático, gente. Digamos que eu pense assim, ano que vem, quero continuar tendo programa na rádio. Aí você me pergunta, que cor que vem à tua cabeça quando você pensa nisso? É isso? Sim, aí pode se eu ser. disser assim, vem branco. Branco é paz, né? Aí, Mas eu posso te perguntar assim, branco, como que é esse branco? Qual que é a sensação que você está sentindo agora? Em que parte do seu corpo? tem isso também? Tem isso. A gente vai aprofundando. Mas assim, geralmente é o que você falou. O branco é mais para paz. Eu vou questionando a pessoa. É amarelo. Para algumas pessoas, amarelo é alegria. Dinheiro. É dinheiro, né? O verde, esperança. Mas é que é um jeito mais lúdico, porque às vezes quando a gente pergunta muito diretamente e a pessoa não sabe, ela fica um pouco... devia saber as emoções. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade em identificar. E como é que a pessoa vai fazer esse exercício sozinha em casa? Tem que entender de cromoterapia também. Ela pode fazer tanto com cores quanto com animais. É só pra gente também? entender. Que animalzinho que você lembra. E aí a gente vê características comuns, entende? Tipo, eu tô lembrando do leão, assim, né? Do rugido, enfim. Tô sentindo raiva de uma situação, entende? Olha, nem queria falar sobre esse assunto. Essa é uma boa. Quando o paciente vem assim, não queria muito falar disso agora. Né? A gente já começa a entender que não tem um conforto e um entusiasmo em falar desse tema, em pensar sobre esse tema. E é necessário. E é necessário, porque senão você vai simplesmente passando por ele, sem fazer essa reflexão se faz sentido para você. Mas quem está em casa sozinho, que agora não dá mais tempo para ir na terapia, vai fazer esse exercício, né? E como faz para entender? Vamos dar uma coisa mais Eu prática. acho que bem esse comecinho de entender primeiro se é confortável ou desconfortável. Se você não sente precisa alguma ainda coisa. nomear isso. Tenta isso de ficar mais sozinho ajuda a se conectar mais com o seu corpo e perceber essas sensações que podem vir, dizendo se é confortável ou desconfortável. Às vezes as pessoas relatam um nó na garganta, né? Um aperto no peito, aí a gente já vai mais para um desconforto, né? Ou um entusiasmo em pensar sobre isso, já quero fazer isso. O programa da rádio, né? Você deu exemplo. Eu dei um exemplo de trabalho, né? Isso, daí eu já queria convidar fulano, aí já vem uma empolgação, né? Isso é bom. Isso é bom, né? Óbvio. Então a gente vai entendendo o que permanece e o que sai, porque quando você fala do balanço de 2024, é isso. Eu vou olhar para o meu ano, para as metas que eu tive e tal. O que eu não fiz? Por quê? O que aconteceu que eu não fiz? Mas será que acha essa resposta?
Dá para achar essa resposta. É a gente considerar como foi esse ano, porque assim, a gente tem planos, a gente tem intenções para 2025. Todo mundo sempre tem, né? Sempre tem. Mas coisas acontecem que a gente não espera. E às vezes pode atrapalhar o plano, né? Então, às vezes uma catástrofe, a gente, né, teve aí ano passado com o pessoal do Rio Grande do Sul, esse ano de 2024. Para também não ficar muito na autocobrança, que é o que a gente estava conversando, né? Como se tudo dependesse só de mim. E mesmo assim, ó, digamos que a pessoa sentou ali, fez essa reflexão e chegou à conclusão que o ano dela não foi bom. Pode acontecer. Pode, muito, né? E ela pode chegar à conclusão que boa parte das coisas, ela mesma que, de alguma maneira, não fez aquilo acontecer, né? Não é para se matar no último ano, né? Tem esperança. É para a gente recalcular a rota. Isso, daí para e pensa de que maneira vai fazer diferente para o próximo ano. Exatamente. Daí entram os valores de novo, por quê? Porque a gente tem que entender... se teve motivação o suficiente. O que é a motivação que eu estou falando aqui? Você teve motivos para fazer o que você se propôs a fazer? Faria sentido na sua vida? Faria diferença? Sei lá, começar um curso de línguas. Ok, tá. Qual seria o impacto na sua vida em 2024 ter feito esse curso? Aí a pessoa tentar responder isso. Porque, às vezes, a gente tem algumas metas que podem se confundir com metas de outras pessoas. E que não necessariamente... Aí a gente não vai tendo motivação para estudar aquilo, para se engajar em se matricular e em seguir. Vejo muito isso com relação à atividade física, academia. Quantas pessoas vão e se matriculam quando está chegando o verão? Tá, qual que é a expectativa e o que você vai realmente conseguir fazer nesse tempo? Entende? Então, na verdade, é que a gente fala também de uma outra coisa que você faz planejamento, você não se cobra tanto que, meu ano não foi bom. Porém, você tem que também ter disciplina e ter paciência para esperar acontecer, né? Porque não acontece. Se resolve hoje, amanhã tá tudo certo. Não, você vai ter que ter o período do plantio, pois é, do cuidado para depois colher. E esse é um desafio muito comum atualmente, que é esse tempo. Porque a gente anda muito imediatista, tá tudo muito aqui na mão, a gente tem as questões das tecnologias que facilitaram muito a nossa vida, mas que em alguns momentos a gente sente dificuldade em esperar, em fazer o que precisa ser feito. Pois então, eu acho e que esperar o tempo de maturação da coisa, né? É uma grande dificuldade e que todo mundo tem, mas eu acredito que os mais jovens estão sofrendo mais com isso. Ou não? Sim, sim. Eu acho que essa coisa, inclusive quando eu tenho paciente que às vezes cresceu muito com tecnologia. Pois é. E aí não sabe lidar com o tédio, com o tempo ocioso, com a espera de... Não, eu vou estudar, mas assim, para eu me formar ainda vai levar 4, 5 anos no ensino superior, vamos dizer assim, né? E eles não querem mais isso, né? Não. Aí a gente vai ter que entender até que ponto faz sentido, até que ponto a pessoa está com dificuldade de esperar o tempo que precisa, fazendo o que é preciso. Cada semestre, porque aí divide, né? Se for uma graduação, 5 anos você divide em pequenas metas semestrais para ir cumprindo. Mas sim, tem bastante gente com dificuldade dessa espera, né? E para quem é mais velho, porque eu também ouço pessoas mais velhas, 60 e poucos anos. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já tô caminhando lá para... Como é que é? Cabo da Boa Esperança? Às vezes a pessoa... Como lidar também? Porque as pessoas estão vivendo até os 80, até os 90. E daí? Como é que vai ser? Isso que eu ia falar. A gente tem uma expectativa, mas assim, se você se cuida da sua saúde, tenta ter uma boa qualidade de vida, a expectativa é que você viva mais. E aí, como você quer viver esse tempo, né? E aí eu acho que tem uma regra que a gente foi trazendo de uma época que as pessoas viviam menos. Sim. Né? Que agora a situação mudou, a contingência mudou, as situações são outras, a gente tem mais qualidade de vida, muitas pessoas elas vivem mais. Então a pessoa pode sim ter alguns planos e também lidar com, às vezes, algumas falas que são preconceituosas, do tipo, mas não é para sua idade. Mas vai fazer faculdade para quê? Isso, eu ouço essas coisas. Não vou usar batom vermelho porque já tenho 70 anos. Não vou usar aquela roupa, não vou usar aquele biquíni, não vou... Gente, mas é para viver, para ter aquela experiência, para ter aquele conhecimento. Não precisa ser necessariamente com o objetivo que outras pessoas têm. Sei lá, eu fiz a faculdade para ter aquele trabalho. Exato, né? é de outra forma, né? Exato, às vezes o objetivo é outro,
mas a pessoa tá afim de fazer. Eu tô afim de fazer porque eu não fiz na minha juventude, me interesso pelo Meu tema, sonho é um quero diploma. fazer. Meu sonho é um diploma, né? Por que não? E aí, uma outra coisa que ajuda a gente a ter disciplina é estar próximo de pessoas que vão ser a rede de apoio dos seus sonhos, das suas metas. Então, às vezes, inclui a pessoa mudar tudo na vida, né? Porque, Ou pelo às vezes, menos as companhias... Ou pelo menos assim, ó. Já viu aquelas pessoas que... eu preciso ter um amigo para ir pra academia? Tem gente que é assim. Beleza! Então, eu vou chamar aquele que é referência, que valoriza estar fazendo atividade física. É ele que vai comigo. E vai te empurrar pra ir. Exato. Um empurra o outro. Porque tem dias que a gente não tem vontade. Quase A todos. gente, Eu vou por a obrigação. disciplina não tem a ver com vontade. É fazer o que é importante sem vontade. O que é necessário, mas não é por Exato. amor. Isso. No meu caso. Exato. E aí outras coisas você vai escolher também. Quem que eu acho que vai me apoiar em eu fazer aquele curso, né? A pessoa que é mais velha. De repente o meu neto fulano ou meu filho ciclano. E aí você vai se apegar nessas pessoas. E talvez é aquela coisa de você também ampliar o teu círculo de amizades, Também. né? Essa pessoa não gosta disso, mas essa gosta. Então isso eu vou fazer com essa pessoa. Isso, porque cada pessoa é única e cada pessoa vai ter ali suas preferências, seus interesses, né? Então, porque é difícil quando você está rodeado de pessoas que estão minando aquilo que já é difícil às vezes colocar em prática. Que antes de ter mesmo de você disciplina. tentar, já diz, né? Não vai dar Poxa, certo. Você já passou exato. da idade. Não é pra você não leva Isso. jeito. E aí vai só reforçando essas Já deu tudo crenças errado até pessimistas. agora. Não, é mais para um lado de uma esperança mesmo. Mas daí realmente é um exercício bem forte que a pessoa tem que fazer, né? De Não é identificar fácil. isso. Não é Mas fácil. fica a dica para 2025. Se você Com não está certeza. satisfeito, né, com o que você tem, com a vida que tem, faça alguma coisa. Senão 2025 vai ser igual aos outros anos que passaram. Exato, é o que a gente estava brincando antes, né? É sempre o mesmo estresse no final do ano, em dezembro. Mas assim, você não quer estresse, talvez você vai escolher ou ir para a praia em outro dia, ou ir para outro lugar, enfim. Enfim, né? Ideias. Sempre está em nossas mãos. Sim, com Nós já certeza. extrapolamos o tempo, como sempre. Fomos, né? Só fomos. Só fomos na onda, né? Mas o tema era bom. Quer dizer, teria muito mais coisa para falar, né, Jorge? Porque eu acho que todo mundo precisa dessa parada. Porque dezembro ninguém para, né? E só... se não der, gente, para parar agora em dezembro, passou as festas, dá uma paradinha no começo de janeiro. E isso é bem importante também ao longo de 2025, viu? De vez em quando tá revendo aquilo que você se propôs para 2025. Para ver se você está conseguindo fazer as coisas que te aproximam daquelas metas, senão elas se perdem, né? Então, tem alguns profissionais que recomendam você fazer o mapa dos sonhos com figurinhas e você olhar de vez em quando isso, É legal. né? Eu já fiz. Então, eu fiz uma vez, mas não olhava, não adianta muito. Daí, não. Eu deixava no papel de parede do notebook, então quando eu ia trabalhar, sempre tá lá. Boa ideia, é isso Tem que eu que vou ser fazer. uma coisa que Olha, facilite, né? porque você tem que olhar para lembrar o que você quer, né? E se não estiver acontecendo, não tá funcionando, vamos ver. rever. Então, essa é uma boa ideia, viu? Todo mundo tem um computador, ou assim, a tela do celular. Celular pra tá acordar, ótimo né? também. Então, não tem desculpa. Não, a gente vai dar um jeito. Então era isso, né? O Jorge, não quer fazer uma pergunta final, Jorge? Ai, lá vem. Agora deu até um friozinho na barriga, ó, a emoção. Não tem pergunta final. Não, o teu final de ano tá tranquilo, tudo bem. Meu final de ano tá como o de todo mundo. Olha aí. Caótico, Tá apocalíptico. como o de todo mundo. Tá bom. Ele vai seguir tuas dicas. Sim. Com certeza. Liliane Bento, obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima. Obrigado também pela tua participação, né? Dicas são Obrigada. importantes e não faltarão oportunidades para a gente voltar Não, a daqui uns falar 3 sobre meses isso. a gente chama ela de novo, pra ela perguntar Aí se o que a gente planejou, a gente fez. Pra ele poder rever, né? Boa, gostei. Obrigada pelo convite, gente. Um abraço, ótima semana. Obrigada.